Tem coisas na vida que, independente se já se passaram 5, 10, 15, 20 anos, você sempre vai se lembrar. Coisas positivas e coisas negativas. Como foi que eu descobri que eu fui traída? Uma traição, ela dói no fundo da alma, porque ela quebra, assim, um laço de confiança, um vínculo com a outra pessoa. Eu me casei muito jovem, eu tinha 18 anos. Já estava grávida da minha filha mais velha. E hoje eu posso dizer para vocês que eu não conhecia o pai da minha filha. Mesmo porque com 6 meses você não conhece ninguém a fundo. As pessoas, elas têm o dom de não se mostrarem quem elas são no início de um relacionamento, quando elas estão querendo encantar a outra pessoa. Já aconteceu com você? Foi assim que aconteceu comigo. A gente se conheceu na festa de aniversário de uma prima. Essa minha prima, ela namorava com o irmão do pai da minha filha naquela época. Nesse dia eu conheci a pessoa que ia mudar de certa forma o destino de tudo, né? O meu destino. A gente se conheceu, ele era encantador, super comunicativo, alegre, por onde ele passava, ele fazia amizades. Eu era tímida, né? Não podia ir em muitos lugares e a gente começou a se relacionar naquele dia. Por incrível que pareça, o meu pai gostou dele, coisa que não era típica, porque o meu pai sempre ficava com o pé atrás com as pessoas que se aproximavam querendo namorar as filhas dele. A gente começou a namorar naquele dia e eu não tinha ideia de tudo que estava para acontecer na minha vida. Foi um namoro de 6 meses que terminou em uma gravidez e um casamento precoce. No início do nosso namoro, ele sempre falava da ex-namorada. E aquilo me despertava um ciúme horrível. Nossa, eu tinha muito ciúme daquilo. E talvez por imaturidade, talvez porque nós mulheres sejamos assim. Teve um dia que a gente estava em uma festa e ele me mostrou onde a ex-namorada trabalhava. E eu quis ir lá. Ai, que vergonha. Pra que eu queria ir lá? Pra ver quem era a ex-namorada e pra mostrar pra ela que ele tava comigo. Mal sabia eu que pra estar comigo, eu não precisava mostrar pra ninguém. Não precisava. Ele só precisava estar comigo de verdade, em corpo e alma, e em respeito, coisa que não havia no meu casamento. Fomos lá, eu fui comprar uma caneta. Ela trabalhava numa papelaria. Ele ficou abraçado comigo, como se estivesse afrontando ela. Mas naquele momento, eu não enxerguei como afronta a ela. Naquele momento, eu enxerguei como coragem de mostrar que ele estava comigo, que ele era meu e que para ela ele não voltava mais. Ai, como eu tava errada. Talvez por ele ser comunicativo demais, ele falar demais, ele ter os olhos verdes, ele encantava as meninas por onde ele passava. E isso me deixava de cabelo em pé. Ele estava comigo? Ele estava comigo. Mas sabe quando lá no fundo você tem a certeza de que ele não tá só com você? Era assim que eu me sentia. Eu me tornei a minha pior versão. A ciumenta, a desconfiada, a que chorava o tempo inteiro, a que duvidava que o relacionamento ia ser para sempre. Por quê? Talvez porque realmente não ia ser para sempre. Talvez porque a minha desconfiança, o meu sentimento de que ele estava comigo, mas não estava só comigo, não era só um sentimento. Era um sexto sentido, será? Pro meu desespero. Nova, inconsequente, queria sair de casa. Eu engravidei e eu saí de casa. A gente se casou. Foi um casamento traumático para mim, que não me traz boas memórias de jeito nenhum, porque o meu casamento não foi abençoado pelo meu pai não entrou comigo na igreja. Foi um dia que a maioria das mulheres sonha, porque tem mulher que não sonha em casar e tá tudo certo, mas foi um dia em que a maior parte das mulheres planeja, aluga vestido, decora o ambiente. Eu tive que pular essa fase, por inconsequência própria, por culpa minha mesmo. E nos casamos. Nos casamos e foi um sentimento horrível, me despedi da minha mãe mesmo
estando morando do lado da casa dela. Na manhã seguinte do nosso casamento, a gente foi para casa da mãe dele, que também era outra história complicada, porque a gente não se dava bem, de jeito nenhum. E aí, a gente passou o dia todo na casa da mãe dele. Para mim, era uma cena completamente nova e diferente, porque eu nunca tinha passado nem um dia longe da minha família. E aí ficamos lá o dia inteiro e no final do dia a gente já estava quase pronto para voltar para casa. Ele olhou para mim, a gente estava conversando distraidamente, sorrindo. Ele olhou para mim e me chamou pelo nome da ex-namorada dele. Aquilo, gente, era o meu segundo dia de casada. Ele me chamou pelo nome da ex-namorada dele. O mundo acabou pra mim naquela hora. Eu tava grávida, meus hormônios estavam à flor da pele, eu não sabia o que fazia. Ele, assim que ele fechou a boca, ele percebeu a merda que ele tinha feito, pediu 1 milhão de desculpas, mas foi horrível, horrível. Eu já queria me separar no segundo dia de casada. Eu tinha 18, ele 25. A gente não era bem estruturado financeiramente para começar um relacionamento, mas eu estava grávida e nós dois estávamos casados, porque o meu pai não abençoou a minha união, mas ele fez questão que eu me casasse, porque naquela época era uma vergonha ter uma filha barriguda e solteira dentro de casa. Assim eu fiz. Me casei, tive minha filha, foi torturante até a minha filha nascer. Por quê? Porque ele não facilitava em nada. Ele era o tipo de pessoa, eu prefiro não entrar em detalhes. No dia que eu fui para o hospital 2 vezes para ter minha filha. Na primeira vez foi um alarme falso. E como eu não tinha dinheiro para pagar um convênio particular, como ele não tinha um emprego que pudesse pagar esse convênio, eu tinha que escolher quem ia entrar para fazer o exame comigo. Ele ou minha mãe. Eu escolhi a minha mãe. E isso gerou um transtorno gigantesco, porque ele brigou comigo nas 2 próximas semanas, antes da minha filha nascer, porque ele disse que se eu passasse mal de madrugada e ele fosse a única pessoa que estivesse do meu lado, eu ia dar à luz sozinha, porque ele não ia mover um palito para me levar para o hospital. Porque já que eu escolhi a minha mãe para entrar comigo na sala de exame, que ela estivesse do meu lado quando a minha filha nascesse. O tempo foi se passando, graças a Deus eu não passei mal sozinha. No dia que a minha filha nasceu, ele ficou assistindo jogo de futebol o dia inteiro, comemorando a vitória do time dele. E a minha mãe estava do meu lado. E foi por escolha. A minha mãe escolheu estar do meu lado. Ele escolheu estar assistindo a partida de futebol do time dele. Minha filha nasceu, a minha vida mudou, o amor de verdade chegou no meu coração e a única coisa de boa que aconteceu no meu relacionamento é ela e vai ser para sempre. Um dia eu tive que ir para uma outra cidade fazer um concurso público, porque eu queria melhorar de vida, eu queria ser independente, eu queria fazer acontecer, eu queria poder ser diferente, porque naquele dia ainda eu achava que a maioria das nossas brigas era só pela situação financeira, que era precária, porque eu não estava provendo também, eu não estava trazendo para dentro de casa e as crises de ciúme continuavam e ele sabia disso e ele achava que ele era a última bolacha do pacote. Era horrível viver naquela situação. E eu fui fazer esse concurso público um final de semana. A nossa filha teria que ter ficado com ele. Ela foi ficar com a minha mãe. E ele ficou livre, leve e solto pela cidade. Um tempo se passou e eu percebi que tinha uma moça que batia papo comigo em uma loja que eu trabalhava. E todas as vezes que eu encontrava com ela na rua, ela virava a cara. Quando ela não atravessava para o outro lado, ela simplesmente não falava mais comigo. Eu falei, gente, o que eu fiz para ela? Que na hora que ela me vê, ela simplesmente age dessa maneira. Até que um dia, em uma discussão acalorada que a gente tinha, porque outro fato, a gente brigava todos os dias, por qualquer motivo. E aí, em uma discussão acalorada, ele me confessou que quando eu viajei para fazer o concurso público em busca de uma vida melhor para nós, para nossa família, que na época éramos eu, ele e a nossa filha, ele simplesmente saiu e dormiu com essa moça que batia papo comigo e que para mim eu tinha feito algo que tinha deixado ela chateada, porque todas as vezes que ela me encontrava, ela atravessava a rua. Naquele dia, o meu mundo caiu. Eu me senti tão desmerecida, eu me senti tão usada, eu me senti tão boba, porque eu me preocupei ainda no fato de ter chateado ela, quando na verdade ela tinha dormido com o meu marido.
eu queria bater nele, eu queria sair gritando no meio da rua, porque ele despertava pior que existe em mim. Você já teve um relacionamento com uma pessoa que desperta o pior que existe em você? E só de relembrar essa história, a minha barriga já tá aqui, ó, revirando e o meu coração apertado de novo. Naquela época eu ainda acreditei que talvez fosse porque eu tivesse saído e deixado sozinho, mas será mesmo que um relacionamento você tem que estar do lado da pessoa 24 horas para que ela não caia na tentação de dormir com outra? Eu fiquei acabada, eu me senti desmerecida, eu me senti menos que tudo. E ele dizia que a culpa era minha. As brigas se intensificaram depois disso e todas as vezes que eu falava que eu ia deixá-lo, ele virava para mim, olhava no fundo do meu olho e falava: o dia que você me deixar, você vai ficar sozinha para sempre, porque você não vai achar alguém que te ame como eu te amo, porque o problema da nossa relação é você é insuportável. Eu escutava isso em todo final de briga do meu relacionamento, todas as vezes que eu ameaçava ir embora. Esse não foi o único caso de traição. Não foi. Porque depois eu descobri outros e outros e outros. Ele também, todas as vezes que ele tinha oportunidade de estar a sós com as minhas amigas, ele falava mal de mim. Que marido é esse? Que ao invés de contar as virtudes da sua esposa, porque eram muitas, porque eu sempre fui a mesma pessoa. Talvez um pouco menos madura, porque a maturidade a gente só alcança com a idade, talvez um pouco, ou talvez igual, ou talvez melhor do que eu sou hoje, mas eu não estava do lado da pessoa certa. Eu estava do lado de uma pessoa que todas as oportunidades que tinha, ele dormia com outra. Todas as oportunidades que ele tinha, ele desrespeitava a esposa e a filha. Que todas as oportunidades que ele tinha, ele jogava pro alto o conforto de ter uma família do lado. Até o dia que eu disse: chega, não dá mais. Não dá mais. Se for para viver essa vida, eu prefiro realmente viver sozinha pro resto da vida. Existem coisas que marcam a vida da gente para sempre. Esse relacionamento marcou a minha vida para sempre, mas me ensinou muitas coisas. Aqui foi só o resumo de tudo que aconteceu. E eu vou falar para vocês, eu vou trazer outro vídeo com o desfecho dessa história para vocês amanhã. Foi uma história que me derrubou, me quebrou em 1000 pedaços. E eu tive que ser forte para reconstruir, caquinho por caquinho, para chegar onde eu tô hoje, para ter a família que eu tenho hoje. Porque lá atrás, todas as vezes que eu escutava: o problema da relação é você. Se você me deixar, você nunca mais vai encontrar alguém que te ame como eu. Você é chata demais. Era só uma maneira que ele encontrou de fazer com que eu ficasse na dúvida de quem eu realmente era. O problema do relacionamento não era só eu. Eu não tiro a minha parcela de culpa, não tiro. Mas o problema do relacionamento não era só eu, não era. Tanto que o relacionamento acabou e a minha vida foi pra frente. O que você tem levado pro seu coração? Do que você tem se alimentado? Que as pessoas que você escolheu amar, porque amor é uma escolha. Eu escolhi amar aquele homem naquela época. Que as pessoas que você escolheu amar falam ao seu respeito quando estão com você na frente, quando você não está. O que a pessoa que você escolheu amar faz quando você não tá do lado dele, que a pessoa que você escolheu amar faz quando você tem que viajar, quando você tá dormindo e ele tá trabalhando, que a pessoa que você escolheu amar costuma dar para você, de carinho, de amor, de respeito, de cumplicidade, de companheirismo. Você se vê ao lado da pessoa que você escolheu amar pro resto da sua vida? Eu não me via ao lado da pessoa que eu escolhi amar naquela época, do meu lado pro resto da minha vida. E tudo que a gente joga pro universo, que a gente tem a sensação no coração, que a gente chama de intuição, acaba acontecendo. A palavra tem poder e as nossas atitudes mais ainda. Quando você se liberta de uma corrente invisível que você acha que ninguém vai ser capaz de tomar o lugar daquela pessoa, acredite, a sua vida anda para frente. Eu espero que você volte amanhã para escutar o desfecho dessa história.
ai, que dói na minha alma, mas que não sei porque eu resolvi tirar do coração e dividir com você. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva. Nós estamos crescendo e isso é muito importante pra mim. Se você gostou desse vídeo, já deixa um coração. Se você passou por alguma coisa ou ainda passa por uma situação como essa, divide aqui nos comentários. A gente aqui é uma grande comunidade e acredite, colocar pra fora o que te faz mal é o primeiro passo pra cura. Eu aprendi tomando aqui, ó, que colocar pra fora cura. Então eu espero você aqui amanhã. Um beijo no seu coração. Não deixa ninguém dizer que você não merece ser amada, porque nós nascemos para sermos amados.